Bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem está assistindo e ouvindo a gente à tarde. Está começando o nosso Pod Jovem. E antes da gente apresentar os ilustríssimos convidados de hoje, eu peço para que você se inscreva no canal, onde você estiver assistindo, onde você estiver ouvindo, clica aí para poder acompanhar o nosso trabalho e apoiar, porque precisamos do seu apoio também. Beleza? Agora sim, sem mais delongas, roda a vinheta. Bom dia para quem for de bom dia. É isso mesmo, voltamos com o Pod Jovem, com dois convidados ilustríssimos. E assim, se você acha que estudar história é só decorar datas importantes, segura que hoje a gente vai provar que o passado anda pelas ruas, mora nas cidades e ainda rende ótimas histórias. Hoje o papo é sobre estudos de história, cidades, memória e tudo aquilo que a gente vive sem perceber que tem muita pesquisa por trás. E para isso eu trouxe dois historiadores que sabem muito bem como o passado explica o presente. De um lado, a incrível historiadora Renata, formada pela Unifesp, doutora pela Unicamp, e ainda ela é multi-internacional, tá? Ela já viajou o Brasil e o mundo contando histórias de pessoas, de lugares. Ela é pesquisadora de imigração síria-libanesa, urbanização, cidades, memória e trabalha diretamente com arquivos e preservação documental. Basicamente, a pessoa que sabe onde o passado está guardado. O outro daqui do meu lado esquerdo, o historiador formado pela Unifesp, mestre em urbanismo pela PUC Campinas, o doutor em história pela PUC São Paulo e atualmente pós-doutorado em história pela Unifesp. Ele pesquisa a urbanização de São Paulo no fim do século XIX e XX, com foco no patrimônio industrial, ou seja, fábricas, galpões e prédios que contam a história que a gente passa abatido todo dia quando a gente anda por São Paulo. Então, com vocês, sejam muito bem-vindos, Renata e Diógenes. Muito Muito obrigada pelo obrigado, convite. obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui e contar um pouquinho dessas histórias. Exatamente. E eu vou puxar, começando puxando sempre uma sardinha pro Diógenes. Eu sou fã do Diógenes, tá? Então, assim, já começa aqui puxando essa sardinha, porque o Diógenes ele me viu menino, mirradinho, na escola. Eu estudei com o irmão dele, e aí ele buscava a gente na escola, a gente dava um rolê para ir pro curso. Então, é uma honra estar aqui com você, conversando com Também. você. Ah, ele começa a já se emocionar. Você foi uma inspiração não só para o Arthur, mas para mim também. Era um cara muito inteligente, é um cara muito inteligente, é um cara muito visionário. Então, é uma honra para mim estar conversando com você aqui hoje, gravando esse podcast. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E agora, assim, para aquecer a galera, eu quero perguntar para vocês dois. Quando vocês perceberam que história não era só uma matéria, e sim uma possível profissão? Bom, primeiro eu achei que eu viria aqui e que não fosse chorar, né? Para falar de histórias, mas bom, tentando responder aí a sua pergunta, eu acho que essa resposta tem muito a ver com o local onde nós estamos agora, né? Meu primeiro emprego foi aqui nessa região central de São Paulo, ali por volta de 2001, 2002. Eu trabalhava aqui acima do Vale do Anhangabaú, na Praça Antônio Prado, e nos intervalos ali da hora do almoço e também na hora de voltar para casa, né, morando na Zona Norte, eu sempre gostava muito de caminhar por aqui, justamente primeiro para conhecer um pouco mais dessa região central e também porque a história da cidade sempre me fascinou bastante, né? Eu venho de uma família aí que foi calcada nessas histórias, né? Família de imigrantes baianos que vieram para cá no final da década de 70 para estabelecer moradia, como vários outros migrantes também que vieram para cá, né? Na chamada São Paulo como terra das oportunidades. Então, entender um pouco desses processos também, de alguma maneira, isso explica muito sobre a nossa vida, sobre a nossa vivência. E eu tive muito também a participação de um tio, que foi meu professor de história e de geografia durante o ensino fundamental e o ensino médio, isso quando eu fiz lá no interior de Goiás. E as suas aulas eram sempre muito cativantes, então também foi uma grande inspiração para que eu
pudesse escolher a história aí como profissão, como maneira de vida também. Olha que ótimo. Você vê? A minha história não é tão bonita quanto a do Diógenes, né? Eu acho que quando eu estava no ensino médio, alguns alunos que estavam estudando, porque a Unifesp, que nós dois estudamos, né? Nós dois somos formados em História pela Unifesp, ela era uma universidade nova que estava surgindo ali, né? No programa Reúne do governo do Lula. E aí alguns alunos que estavam no primeiro ano de história foram na escola que eu estudava, que é o Nossa Senhora da Penha, uma escola estadual, e estavam contando para a gente quais que eram os cursos que tinham nessa universidade, que tinha surgido ali em Guarulhos, né, no campus Guarulhos. E eu sempre gostei muito de ler, de estudar. E aí pensei, acho que história seria um curso interessante para eu começar a fazer. E fiz o processo seletivo, entrei, mas a formação em si não era nada daquilo que eu esperava como uma aluna do ensino médio, né? Eu achava que era bem isso, você vai decorar datas e vai virar uma grande enciclopédia, mas conforme a gente vai cursando as disciplinas e fazendo o curso, a gente percebe que é uma perspectiva completamente distinta disso, né? E aí, ao longo já no primeiro ano, eu ainda não tinha muito certeza do que eu faria, se era isso mesmo que eu queria, né? Porque quando você está no ensino médio, você ainda não tem tão claro quais percursos profissionais ali você quer trilhar. E aí, quando eu comecei o curso, eu me apaixonei. Falei, não, com certeza é isso que eu quero fazer profissionalmente. E eu acho que o ponto principal é que, pelo menos para mim, naquela experiência, eu tinha uma visão de mundo Uhum. até então, e depois de fazer o primeiro ano já, eu tinha uma visão completamente diferente. Eu acho que a gente vai recebendo uma série de ferramentas para entender a sociedade. Uhum. E aí acho que foi transformador mesmo na vida, né? E até saindo um pouco do roteiro também, eu acho que por isso que tem essa ideia de que a história, a filosofia, a sociologia andam juntos, né? Porque Uhum. você entende a história da sociedade e você consegue explicar para a sociedade a sua própria história. Eu acho até difícil, porque quando você tem determinadas profissões, né, que a pessoa tem uma profissão mais técnica, vamos dizer assim, né? Então a pessoa consegue separar um pouco o que é a vida privada do que é a vida profissional Hum, dela, né? Eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade com relação a isso, porque a gente é historiador o tempo todo. Hum. Aí você está conversando às vezes com os amigos e aí você começa a problematizar uma série de coisas e fala, não, preciso dar Mas uma em segurada, né? 1974, que aconteceu isso, hein? Acontece em Exato. várias mesas de bar, isso acontece, com certeza. eu acho que especificamente no nosso caso, que né, a gente acabou se voltando mais para essa questão da história das cidades, Hum. por excelência, né, a história dos processos de urbanização, de tentar perceber como essas cidades foram se transformando ao longo do tempo, a gente percebe também que a cidade ela é multidisciplinar por excelência. Uhum. Então, ela por si só, ela já demanda esses diversos olhares, não só do historiador, mas do cientista social, do arquiteto, do urbanista, do filósofo e assim por diante. Eu acredito que a história, de alguma maneira, e aí puxando mais para o nosso lado, né, valorizando mais aqui essa questão historiográfica, realmente sim, a história, de alguma maneira, tenta abarcar esses diversos olhares, né? Então, Uhum. ela tem uma importância muito grande aí para a formação da nossa sociedade também. Isso é ótimo, isso é ótimo. E aí vocês dois me trouxeram até um gancho. Quando alguém pergunta para vocês com o que você trabalha, ou melhor, o que que um historiador faz, né? Porque surge essa pergunta, eu sou historiador. Tá, mas o que que você faz? Você conta história? O que que as pessoas, vocês geralmente respondem quando alguém pergunta, vocês trabalham com o quê? Eu acho que contar a história pode ser uma dessas funções, né? Talvez a mais simplória, digamos assim, não na sua execução, mas na maneira de exemplificar. Mas o historiador, ele tem como característica fundamental a análise do mundo, do seu objeto, por meio das fontes que ele encontra, né, que ele localiza, seja nos arquivos, em algum banco de dados, ou estudando a bibliografia que já foi elencada sobre esse tema. O historiador ele pode atuar também em diversas outras áreas, como museus, Uhum, como centros de memória, né, além da própria licenciatura uhum, também, né, na execução aí de plano de aulas também, atuando como professor, enfim,
É importante dizer isso também, porque o historiador ele pode abarcar, né, uma série de outras funções que não ficam só restrita à história propriamente dita, que é o caso, se você faz faculdade de história, obrigatoriamente você tem que ser professor. Eu Hum, acho que isso é muito da visão senso comum, né? sim. A maior parte das pessoas que você diz, eu sou historiador, todo mundo acha que automaticamente você é professor, né? Uhum. E não necessariamente, né? A gente tem um campo profissional muito mais amplo que Uhum. isso, né? Então, Exatamente. eu, particularmente, já atuei como professora, mas desde a graduação eu trabalho em arquivos. Então, Uhum. minha experiência profissional está muito focada na área de arquivo, que é uma coisa que pouco se fala e acho que poucas pessoas têm ideia, assim, do que é, mas você também pode trabalhar em museus, né? Em vários outros. É um campo profissional muito amplo, né? Apesar da ideia geral, né? Eu respondo sempre isso para as pessoas. Uhum. Falam, você é professora? Não, não Uhum. necessariamente, né? Mas também. Mas também, Exatamente. exato. Eu faço parte também de um coletivo, que é o coletivo Passeando pelas Ruas, que a gente faz roteiros por São Que legal. Paulo, explicando a história da urbanização, né? Então também é uma experiência ali de ser um professor mediador, né? Uhum. Mas de uma forma completamente diferente Uhum. daquela que a gente espera da sala de aula, né? E já fica Mas a acho dica que para o próximo episódio também. Já, né? Chama a galera do Passando pelas coletivo É, aí, ruas. ó. é, Mas acho que a grande questão é essa, né? Eu acho que a gente vive num contexto hoje que todo mundo quer ter uma opinião sobre tudo, sobre todos os temas, né? E qual que é a diferença de quando um historiador vai falar sobre determinado tema, né? A gente está amparado em documentos, em Uhum. fontes, a gente não está tirando essas ideias do nada, É, né? da cabeça. Então, tem toda uma questão metodológica, uma questão teórica de Uhum. procedimentos que a gente tem que seguir para elaborar nossos estudos, né? Então, Uhum. não é, a gente vê uma tese e vai achar, a pessoa só escreveu isso, né, baseado em nada. Não, a gente está amparado em uma série de documentos que podem ou não estarem preservados nesses arquivos, né? Uhum. Eu acho isso incrível, incrível. Essa questão dos arquivos, temos o arquivo histórico aqui na Luz, né, aqui no Bom Retiro, Uhum. e aqui do lado nós temos a Mauro de Andrade, aqui para cima, né? E a Mauro de Andrade eu tive a oportunidade de conhecer umas salas que você não pode entrar se não tiver com luva, não tiver com proteção no pé. Tem uns livros que você não pode abrir, que se você abrir de uma forma errada, ele desfaz. Então, eu acho que, eu tenho certeza que a pessoa que está ali, ela estudou história, estudou como preservar aquele documento. É um pouco do Uhum. seu trabalho, né? Que você faz, ter todo esse cuidado com os arquivos. Exatamente. Os arquivos, eles estão ali. A gente tem uma série de leis, né, dizendo que a gente precisa preservar certos documentos, mas o que a gente tem ali, de fato, é um retrato da sociedade nas diferentes épocas, né? E é isso que a gente vai uhum, procurar depois para conseguir recriar essas nossas pesquisas. E acho interessante, acho que todas as pessoas deveriam conseguir ter a experiência de ir num arquivo para entender um pouco do passado e como é que a gente elabora história, né? sim. Acho que o arquivo histórico municipal é interessante, né? Então, desde o final do século XIX, todos os proprietários de casas, quando fossem reformar ou construir, têm a obrigatoriedade de mandar as Nossa. plantas para a prefeitura, né? E quando elas entram num valor histórico, elas vão para o arquivo histórico municipal. Então, acho que lá é um dos casos interessantes que tem Uhum, bastante demanda, não só de historiadores, mas de público no geral, Hum, porque quando você precisa fazer alguma coisa no seu imóvel, você consegue ter acesso a essas plantas fazendo pedido lá, né? caramba, que legal. Então eles já recebem um público mais geral. Mas acho que todo mundo devia ter essa experiência de ir no arquivo, fazer pesquisa para entender um pouco, né? Porque, Uhum. de certa forma, é ali que a gente vai criando e entendendo também nossos próprios processos identitários. Aham. Não, assim, hoje eu não quero fugir do meu roteiro, mas eu vou precisar gravar uma parte B com vocês, só de um roteiro de curiosidades. Uma curiosidade muito incrível que eu descobri recentemente também é que o arquivo histórico ele tem um mapa das ruas dizendo o porquê que aquele nome de rua tá ali e quem é aquele pessoa no nome de rua. Já vi que Sim. alguns não tem, é só não tem, acabou. uhum, Mas, por exemplo, eu estava lá trabalhando na rua Catão recentemente e aí tem a Guaicurus, tem a Catão, tem outras ali incríveis. Eu fui lá jogar e vi que o bairro todo ele é Vila Romana. uhum, E aí fui ver quem que era cada um, tava lá toda a história no Uhum. site do arquivo histórico.
E aí depois a Sim. gente vai vir aqui sentar de novo e vamos destrinchar a história de São Paulo aqui. Sim. E acho Por que favor. você trouxe um ponto importante também, que é para a gente discutir essa parte de urbanização. O dicionário de ruas, ele tem o que ela é hoje, mas ele traz todos os processos de renomeação Que também que legal. foram tendo ao longo do tempo. E aí a gente entende a história política a Uhum, partir daí, né? Quem pediu a renomeação e por quê? Quem estava homenageando antes, é né? Quem está verdade. homenageando agora? Que a gente vai entendendo um pouco. Os discursos que são colocados à época, né? Uhum, No caso da Vila Romana, que você citou aí, ela é fruto da organização de um engenheiro de obras uhum, que existiu aqui em São Paulo, né? Viveu aqui em São Paulo, um imigrante italiano, o Bianchi Bertoldi, uhum, que vai comprar aquela área para fazer o loteamento e aí, querendo homenagear as suas origens, né, as suas raízes, vai criar o bairro Vila Romana e aí vai determinar que as ruas tenham, então, né, os nomes dos logradouros com essas motivações uhum. remetendo às suas origens aí. Então é Rua Crasso, Tito Isso. e assim por diante. Guaicurus, o próprio Catão ali. Isso. A É, Guaicurus já era uma antiga estrada de boiadeiros, né, que saía da região central rumo ao interior, e muitas dessas estradas também vão indicar muito sobre essas questões do processo de urbanização aqui uhum, de São Paulo também, né? Aqui a gente está próximo ao Largo da Memória, né? uhum, Onde tinha ali o chafariz, o tanque do Reúno. uhum, Então, vários dessas tropas de muares, elas estacionavam ali naquela região para que eles pudessem ser abastecidos ali pela água do Saracura, do Itororó, enquanto essas pessoas vinham fazer comércio aqui na região uhum, central, depois voltavam para os seus locais de origem uhum. no interior. Então, esses processos, as ruas, é importante a gente salientar isso, né? Que o nome da rua, ela diz muito sobre a história Da daquela região. região, via de regra, né? Cara, que legal. É isso, eu preciso ter uma parte B com vocês. Porque assim, Vila Romana, depois vem ali Barra Funda, os nomes da Barra Funda parece que são muito distantes de um bairro para o outro, só por causa do nome das ruas. Aí vamos entender essa interligação, Uhum. vamos entender essa história. Uma pergunta também que eu vou deixar para o plano B, que é assim, por que que a gente não consegue hoje sentar e mudar nome de rua, nome de avenida? Porque alguns nomes de rua são legais, são pessoas legais, pessoas interessantes, outros não são. E aí a gente vai ter que entrar numa coisa de, bom, vamos, por onde que a gente vai Uhum. agora para a gente pensar em mudar? Sim. Mas vamos deixar para a parte B, para o plano B. E agora eu quero falar com a Renata, que ela tem uma pesquisa sobre a imigração sírio-libanesa, cidades e memórias. O que essas histórias dizem sobre o Brasil que a gente vive hoje? A minha pesquisa tanto de mestrado quanto de doutorado é sobre a imigração sírio-libanesa, muito mais num sentido também de entender a minha própria história. Eu venho de uma família que é de descendentes de imigrantes libaneses Nossa, legal. e tinha pouco conhecimento do que essas pessoas passaram chegando aqui, quais foram as trajetórias que elas tiveram, né? E aí pensei nas minhas pesquisas tentar entender um pouco mais disso, né? Uhum, E acho que pesquisar a história da imigração é estudar e entender o Brasil de hoje completamente, porque se a gente for analisar, a gente até nesse coletivo que eu disse para vocês do Passeando pelas Ruas, né, a gente fez algumas tentativas de entender o passado das pessoas, né, uhum. e pensar quantos de nós conseguem fazer uma árvore genealógica remetendo, sei lá, ao século XIV, né? É uma Caramba. coisa que, por exemplo, na Europa é super fácil para as pessoas Uhum. fazerem. A gente no Brasil não consegue. Eu não consigo saber quem era mais que meus avós ou bisavós, Uhum, né? Então a gente tem uma sociedade composta ali de pessoas que vieram para o Brasil forçadamente, né? Se a gente for pensar um processo migratório forçado, se a gente for pensar nos escravizados, a gente tem processos migratórios aí sim de pessoas que vieram por necessidades, uhum, né? Italianos, espanhóis, sírios. Então, se a gente analisar, a história de quase toda a população brasileira está vinculada a esses processos migratórios, né? Então, diz um pouco da história de todo mundo. Hoje, o Brasil foi um dos três principais países das Américas que mais recebeu imigrantes, né? Então, Estados Unidos, Brasil, Argentina são os países que mais receberam. O estado de São Paulo, principalmente, foi uhum. quem mais recebeu imigrantes em todo o Brasil. Então, acho que, de certa forma, a imigração explica muito, né, do nosso crescimento populacional, de uma série de questões que envolvem a história política do país.
E acho que a gente tem uma tendência um pouco, quando a gente fala de imigração, muito em função do turismo também, de ter aquela ideia de, as pessoas vieram para cá, foram bem recebidas, foi todo mundo assimilado, e a gente é um grande país, remetendo a Gilberto Freire, né, com uma harmonia racial, né, que está tudo certo aqui, que é uma ideia construída ao longo dos anos, que tem uma função política também, né, de dizer que a gente vive numa harmonia racial aqui no Brasil, fazendo uma oposição aos Estados Unidos, mas que na prática a gente sabe que não é assim, Sim. né? É um país que tem preconceito, sim, né? Muitos desses imigrantes sofreram preconceito também quando chegaram aqui, né? Então nem todo mundo era entendido como branco. A imigração que eu estudo, que é a imigração sírio-libanesa, ela não necessariamente era vista como uma imigração branca, era vista como uma imigração amarela, então também não era uma imigração desejável. A gente teve muitas discussões dentro do Senado, da Câmara, propondo que a gente tivesse uma proibição da entrada de imigrantes sírio-libaneses. Caramba, cara. Efetivamente não aconteceu, mas a gente teve muita discussão nesse sentido. Então, acho que é entender um pouco de como é que foi a entrada dessas pessoas no Brasil. Hoje a gente caminha pela Liberdade, que virou um bairro que é super frequentado, né? Todo mundo conhece, Bairro japonês. Exato, mas assim, a imigração japonesa foi uma imigração que teve um super preconceito, né? A gente vai ter nos anos 30 a lei de cotas, que vai determinar que só uma porcentagem de imigrantes que tivessem entrado até então poderia continuar entrando, que visava barrar a imigração japonesa, Caramba, cara. especificamente, né? Nunca ouvi falar disso. Pois é, não era uma imigração desejada. Então, apesar de não dizer que estão tentando barrar os japoneses, como poucos japoneses tinham entrado até então, a lei está especificamente tentando atingir esse grupo, né? E se a gente passeia hoje pela Liberdade, a gente acha, não, o Brasil recebeu os japoneses super Olha como bem. a Olha cultura é só, linda, olha. E aí acontecem eventos grandes ali, bonitos, para falar sobre imigração, e que, o pouco que eu sei, vocês estão aqui para me corrigir se eu estiver errado, e que serve muito para maquiar tudo que acontecia lá. exatamente. Vamos colocar essa galera aqui para poder a galera esquecer o que acontecia aqui antes. Uhum, E aí também o Jorge falou daquela hora do Saracura, é uma coisa que são várias histórias de vários bairros, de vários pontos, rios, que foram sendo apagadas, que foram sendo gentrificadas, que foram sendo criadas para apagar outras histórias. O próprio bairro de Higienópolis, por exemplo, um bairro que foi pensado bonitinho, ó, esse aqui vai ter os bairros dos brancos, ricos, uhum. europeus, e aqui não. E eu acho incrível isso, são coisas que eu não sabia, como eu falei, assim, eu tô me sentindo Vilela, porque é uma aula de história, assim, a imigração que você está estudando, ela está contando uma história Sim. super atual. E a própria liberdade, né? Quando você ali nos anos 70 elege a Liberdade como um bairro japonês, Uhum. claro que não discutindo, né, como havia um enorme preconceito contra os japoneses, mas quando o turismo tenta ali nos anos 70 formar aquele bairro como uma Chinatown, né, ele está apagando toda a presença negra naquela região. Exato. Né? Então, quantos bairros que a gente analisa hoje que foram majoritariamente de presença de Sim, população negra que a gente tem isso para discutir, para pensar, né? É exato. difícil. Nossa, cara, que loucura. É um pouco chocante, porque quando eu descobri a história da Liberdade, eu fiquei muito mal, assim, fiquei muito ressentido mesmo, porque quando eu descobri, foi na mesma semana que teve um evento e que cobriram a estátua da Maria Mãe Eunice. Mãe Eunice, isso. E aí eu fiquei, pô, na mesma semana que eu descobri, foi a semana que cobriram e eu fiquei chocado. Minha vontade foi de chegar lá e quebrar tudo, falar, porque é muita tristeza aquilo, cara. Você apagar uma história negra que aconteceu num bairro. Então, enfim, várias questões que a gente vai deixar para parte B. O Diógenes, ele estuda a urbanização de São Paulo, final do século XIX, para o começo do século XX, e que se assemelham. O que se assemelha dessa época que chama atenção para a cidade atual? E também a gente já pode até puxar uma questão dos seus trabalhos. Você teve o livro também que fala sobre a história das indústrias, junto com cerveja, que é uma coisa que a gente adora também. Cerveja, café. Fala aí pra gente sobre isso também. Bom, pensar em semelhanças com os processos atuais, acredito que tem assim uma forte presença da industrialização, pelo menos no que a gente identifica como patrimônio edificado, Hum, que são, como você
citou antes, que são as fábricas, os galpões, que de alguma maneira ainda permanecem, mas que estão aí em vias de vários questionamentos se são promovidos algum tipo de requalificação urbana em torno dessas edificações, ou se simplesmente elas serão demolidas e erguidas como novos edifícios e assim por diante, né? Isso é uma questão que o patrimônio industrial, ele, ainda que seja um campo de pesquisa muito recente, é uma questão que está na pauta do dia, né? Uhum. Porque a gente vê aí esse crescimento urbano vertiginoso dessas novas construções, que é só você andar aí pela cidade, não precisa ir muito longe, que por onde você olha, você vê um prédio novo que está subindo. Uhum. Então, muitas dessas áreas que foram construídas, essas fábricas, eram áreas que, nos seus processos de urbanização, já eram áreas menos valorizadas, por Uhum. isso que as grandes fábricas vão se instalar ali também, né? E pelas proximidades, tanto do rio ou dos rios que haviam na cidade, né? Que acabam também passando por esse processo aí de exclusão, digamos assim, de esquecimento. Muitas dessas fábricas elas eram instaladas nas margens dos rios e das ferrovias, Uhum. porque isso formava uma infraestrutura muito interessante para que elas pudessem funcionar. Uhum. A Companhia Antártica, que foi o meu objeto de estudo no mestrado, é um exemplo desses. Ela surge no bairro da Água Branca, Uhum. nas proximidades ali da São Paulo, São Paulo Railway, perdão, e onde a gente tem o Córrego da Água Branca e o Córrego da Água Preta. Uhum. Em 1904 eles se mudam para Moca, né, ainda ladeado pela São Paulo Railway, mas agora pelas águas do Tamanduateí. Uhum. Atualmente a fábrica ela tá em processo, ela já passou pelo processo de tombamento, né? Então é um edifício que está tombado, foi adquirido pela Prevent Senior e a gente não sabe ao certo o que que vai acontecer, né? Uhum. Teve a pandemia, teve todos aqueles escândalos envolvendo essa empresa. A gente não tem a certeza ainda sobre qual vai ser o destino dessa edificação. Então, acho que as semelhanças são mais nesse sentido, assim, as empresas que foram sendo criadas ao longo da segunda metade do século XIX, começo do XX, algumas de alguma maneira conseguiram permanecer, muitas delas também acabaram saindo de São Paulo, dentro desse processo que a gente chama de desindustrialização, que vai acontecer ali no final dos anos 80, começo da década de 90. A própria Antártica é um exemplo desse, né? Ali em 1994, 95, todo o equipamento que existia na fábrica da Moca foi transferido para a cidade de Jaguariúna, Uhum. na região de Campinas. Um outro exemplo bastante interessante também, que até é um paralelo que eu estou fazendo agora nessa pesquisa de pós-doutorado, que é com a fábrica da Brahma, aqui no bairro do Paraíso. Uhum. É uma fábrica também que remete ao final do século XIX, né? Ela é herdeira da cervejaria Guanabara, ali onde ficava o Largo da Guanabara, também na região do bairro do Paraíso. Em 1994, ela foi demolida. Durante vários anos, nós ficamos sem saber o que que aconteceria ali com aquela região. Então, cogitaram-se vários outros equipamentos, como hospital, hotel, Uhum. até mesmo um museu da cerveja. Mas o que venceu, como vários dos outros equipamentos que a gente percebe hoje em dia, são esses prédios de apartamentos, que são muitos voltados atualmente para aluguel e também Uhum. para Airbnb, né? Tem um relacionado à minha pesquisa também, né? Eu estudo no doutorado os Jafé, Uhum. que foram um dos principais industriais da América Latina. E aí pouca gente sabe disso, da história dos próprios Jafé. No Ipiranga, eles fizeram um parque industrial deles, Uhum. seguindo toda essa ideia que o Diógenes trouxe, né? De estar perto da ferrovia, estar perto de rios. Sim. A fábrica lá, o parque industrial pegava pega, né? 6 quadras, né? Então, se vocês forem ali pela rua dos Sorocabanos, Patriotas, Uhum. são 6 quadras. Só que nunca foi tombado. E aí o que a gente está observando acontecendo agora, nesse momento, é justamente isso que o Diógenes está apontando. Então, ali demolindo, já demoliram 2 quadras, se eu não me engano, Uhum.
o espaço referente a 2 quadras para construção de prédios, né? Uhum. E é uma pena, porque se a gente for pensar, são 6 quadras, a fábrica funcionou também do início de 1907 até ali os anos 60, foram milhares de pessoas que trabalharam ali, né? Eu tenho os documentos referentes a 5.000 fichas de funcionários que trabalharam lá. Então, ali foram construídas vilas operárias. Então, é um parque industrial bastante importante para a história de São Paulo, para a história do Brasil. E está sendo demolido, ninguém trata sobre isso. Então, a gente está pagando um pedaço da história muito relevante, porque é isso, a gente está sempre com a especulação imobiliária batendo na porta ali do que é o patrimônio histórico, né? Isso. Eu acho que o ponto é esse, né? História, quando a gente está falando de história, de urbanização, a gente sempre está falando de disputa o tempo Sim. todo, né? Quando a gente chegou aqui no estúdio hoje, a gente sentou e começou a olhar aqui o Vale do Anhangabaú e a gente começou a pensar, pô, mas como era diferente? Por mais que tinham os seus problemas, era uma visão diferente. Uhum. E eu tinha um programa de estudo antigamente que eu gostava de passar nos lugares e quando eu via alguma coisa bonita, eu tirava uma foto, porque eu sei que daqui a um ano, quando eu voltasse lá, Vai ter. ia estar diferente. E é muito sobre esse trabalho de pesquisa também. Quando eu era mais novo, eu ia lá na Barra Funda, tinha lá onde era o casarão, na frente do estádio do Palmeiras, onde é da família Matarazzo. Eu esqueci o nome, meu Deus. Enfim, tá? Depois a gente pega. Uhum. Mas é um lugar que tá lá. Não sei qual que é o uso que tá tendo lá hoje, mas foi uma das fábricas de São Paulo importantíssimas. É um lugar tombado. E aí não mexeram. Mas hoje a capitalização. O capitalismo falha, falhará, e acabou com uma visão linda que a gente tinha de São Paulo, do Vale do Anhangabaú. Hoje, quando a gente passa pelo bairro do Tucuruvi, por exemplo, existia ali próximo à Avenida Tucuruvi umas 4 lojas que para mim eram históricas. Desde criança eu passava ali. Hoje eu passo, eles quebraram essas 4 lojas e estão construindo um prédio. E é um buraco. É literalmente um buraco no meio da paisagem. Esse trabalho que vocês têm de pesquisa de urbanismo, por exemplo, a própria fábrica da Antártica, ali na Moca, o bairro se construiu em volta da fábrica, e muitas fábricas vão se construindo. Isso é um trabalho incrível. Eu conheço uma amiga minha que ela é sírio-libanesa também, lá de descendente sírio-libanesa, e ela falou que é muito louco conversar com a família dela que ainda mora lá fora, que ela não entende nada, que uma hora ela os costumes são diferentes, a linguagem é diferente, e tudo isso reflete nos dias de hoje. Só um adendo, Por Renato, o que a favor. gente percebe aqui, principalmente quando a gente aborda essa região central, a gente ainda desenvolve trabalhos aqui, né, nessa região. Dentro do campo da arquitetura, do urbanismo, talvez a gente possa até estender ali para a sociologia e para a Uhum, antropologia. Nós temos diferenças entre lugares que são lugares de passagem e lugares de permanência. Então, esse Vale do Anhangabaú ao qual você se remeteu uhum, anteriormente, né, a gente pode analisar ele muito mais como um lugar de permanência, uhum, né, em que as pessoas vinham, ficavam aqui, né, tinham os uhum. skatistas, as pessoas faziam, né, seus passeios. Agora a gente percebe que é muito mais um lugar de passagem, né? A Sim, pessoa passa para se transferir do ponto A ou do ponto A para o ponto B, como é hoje o Parque Dom Pedro também, que é um sim. lugar de passagem, não é um lugar de permanência. Você não tem pontos ali atrativos para Uhum, que as pessoas possam ficar, né? E aí, se a gente for remeter a uma história mais longeva, a própria região do Parque Dom Pedro, na administração do intendente João Teodoro, ali por volta de 1870, ela era conhecida como Ilha dos Amores, que era um pedaço de terra recortado pelas águas do Tamanduateí, e que as pessoas iam ali para fazer os seus piqueniques, fazer uhum, os seus encontros, os seus passeios. Então, esses processos de urbanização e de remodelação da cidade, que eles são processos, mas eles são processos contínuos, uhum, né? Isso aqui que a gente vê hoje no Anhangabaú também é um processo, né? Os uhum. historiadores do futuro, digamos assim, né? Os que virão depois de nós, vão poder perceber, né, por meio da análise de fontes e aí dos documentos, as diferentes atuações que essa região aqui teve, né? Uhum, Então a história também tem muito essa função. uhum, E acho também desse comentário que você fez, né, sobre a sua amiga, tem uma explicação também sobre isso, né? A ideia, quando a gente está falando ali também de virada do 19 para o 20, era que o Brasil estava num projeto ali de formação de uma identidade nacional, de um projeto de país,
E a ideia é que os imigrantes que viessem para cá fossem assimilados. Uhum. Então você precisava ter ali levas migratórias que iam ali conseguir compor quem viraria o brasileiro, né? O tempo todo os políticos, os intelectuais estão pensando quem que a gente quer que venha para o país, que vá compor ali a população e que vá ser benéfico para compor essa população, né? Então a ideia é que esses imigrantes fossem assimilados. E aí a imigração sírio-libanesa, apesar de eu ter dito para vocês, né, que eram entendidos como não brancos, na hora que você olha para um imigrante sírio-libanês, não necessariamente você vai identificar claramente ali qual que é a nacionalidade dele, né? Se a gente olha para um japonês, a gente vê pelas características físicas, você consegue demarcar isso. Uhum. Para um sírio-libanês, não necessariamente. Então, essas pessoas começaram a adotar estratégias para facilitar essa integração na sociedade e não serem alvo de tanto preconceito. Então, o primeiro elemento ali, né? Quando eles chegam aqui, eles adotam um outro nome. Um nome que fosse mais parecido com um brasileiro, né? Então a gente vai ver, alguns dos imigrantes que eu estudo vão chamar Benjamin, né? Uhum. Ou Basílio, ou vão adotar um nome da Silva para tentar se abrasileirar. E eles vão ter também como estratégia não ensinar o idioma para os filhos, para que Entendi. eles não fiquem falando, né, entre si e para facilitar com que eles consigam se abrasileirar o mais rápido possível, né? Então, para a gente hoje é uma perda, né? Eu gostaria de falar árabe, mas não falo, né? Minha família não foi mantendo esses costumes, mas isso tudo tem uma função política também, né? Eles queriam que eles, vamos dizer, passassem por brasileiros facilmente para não serem alvos desse preconceito, né? É como diria a velha frase de um livro que eu li, que é aquela história que todo mundo já conhece. É para inglês ver. Exato. É para outras pessoas verem que aqui tem brasileiro, e que aqui tem gente branca e Uhum. tudo mais. Gente, eu tô pulando algumas coisinhas que eu queria falar e é bom que eu vou guardar aqui para um parte B, porque, por exemplo, uma coisa que eu ia falar com a Renata é que arquivos, assim, você trabalhar com arquivos históricos é um garimpo, né? Você tem que ir atrás de ficar garimpando e achar arquivos muito longínquos, né? Uhum. Como eu aprendi uma palavra nova hoje. E você trazer isso, e você ter um cuidado com esse material todo. E aí eu quero já falar com vocês uma coisa bem legal, que a gente já tá acabando o tempo ali, a gente, eu falei, é que é rápido. Se o estúdio fosse nosso, era 3 horas de papo, era mais café e ia embora. Conversa boa passa rápido. Exatamente, E exatamente. historiador gosta de falar também. E aí tem que molhar o bico ou com uma cerveja, ou com um café, Exato. e assim vai. E em tempos de fake news, em tempos de IA, assim, como é que a gente vê uma disputa de memória, versão de passado circulando? Uma coisa que até já foi discutida aqui na mesa, né? Uhum. O papel do historiador. A gente tem que informar para as pessoas hoje sobre o passado para que eles não se repitam. Mas numa polaridade tão grande, numas mentes tão loucas, como é que a gente se impõe nesse lugar todo, né? Tanto de tanta fake news. Ah, porque em 1960 não era assim que acontecia, como esses petistas estão falando. Não, gente, calma. Tá no livro. Como é que a gente se impõe, gente, de tudo isso? Como é que a gente trabalha, né? Eu acho que o discurso, né, é isso que a gente está falando Uhum. aqui, da análise de fontes e da leitura dessas fontes é sempre fundamental, principalmente para evitar ao máximo esse negacionismo, né, ao qual você está se referindo. Então, assim, é um trabalho muito difícil, porque ainda mais em se tratando de IA e de outras ferramentas, a gente percebe também isso dentro da própria academia, dentro da própria universidade, Caramba. de textos que são criados a partir de fontes que não são verossímeis, né? Enfim, de uma maneira geral, assim, que não são verdadeira, talvez não seja o termo mais correto, mas que não são fontes que foram analisadas e verificadas. E aí as histórias vão surgindo e aí uma mentira contada várias vezes acaba se tornando verdade, né? Eu acho que a gente enfrenta uma dificuldade muito grande para lidar com como essa informação se propaga muito rápido, né? Eu e o Diógenes, a gente teve um exemplo Exatamente. disso recente. Uhum. A gente trabalha na Casa da Boy, inclusive fazendo já mais um Já vamos convite fazer aqui. São um. várias propagandas Ótimo, gosto nossas, né? disso. Mas toda a última quinta-feira do mês a gente faz uma visita guiada na Casa da Boy, aqui na Rua Florencio de Abreu.
no centro de São Paulo, e ela foi construída por um imigrante sírio-libanês, e essa é a história que a gente conta ali na visita. Uma pessoa criou um texto em IA, Influenciadora, uma influenciadora, dizendo que o proprietário era o João da Boia, que é uma pessoa que nunca existiu, e criou um texto completamente infundado, Uhum. e começou a compartilhar, e várias pessoas comentando, e aquilo Sim. foi sendo propagado, e É, a gente falou, como é que a gente lida com isso? Porque quando chegou no nosso conhecimento, a gente viu que o texto já tinha mais de 500 curtidas, assim. sim, tinha Então, sido compartilhado por compartilhado. várias pessoas. Nossa, Eu que acho que a gente absurdo. tem uma dificuldade muito grande, até uma das minhas angústias, né? No mundo de fake news e de inteligência artificial, as informações são muito simplórias e chegam muito mastigadas para as pessoas. E o nosso trabalho é completamente o contrário, né? Exato. Quando alguém chega e me fala, então quer dizer que tal episódio aconteceu assim? Aí eu falo, eu não posso falar isso, porque a gente tem uma série de perspectivas diferentes sobre um fato, né? E aí a gente pode usar um corpus documental, analisar a fonte, porque também não significa que o documento ele traz uma verdade nele. A gente precisa Exatamente. analisar aquilo, entender como é que ele foi feito em determinada época, qual foi a intenção que o autor tinha quando ele escreveu aquilo, né? E as pessoas não querem ter esse trabalho. Elas não querem ter essa análise, né? São poucas. Também acredito que aí eu estou sendo, né? Às vezes as pessoas não querem isso porque elas nunca tiveram a oportunidade de pensar diferente, né? Mas é difícil quando você tem ali nas redes sociais ou mensagem de WhatsApp uma imagem com 3 frases falando que Foi dessa forma que falando que o aconteceu. Boulos vai invadir sua casa. Aí você Exato. fala, como é que eu vou começar a Uhum. discutir Uhum. alguma coisa muito complexa se as pessoas estão ali com aquela informação super simples, que é fácil de você reproduzir É depois, fácil de né? acreditar. Uhum. Uma vez eu achei na internet um vídeo assim, a verdadeira história da música popular brasileira. Inclusive, eu achei que eu acho que eu te mandei uma vez, a gente discutiu sobre isso. E aí é um mini documentário de vários artistas falando sobre o livro. Verdadeira História da Música Popular Brasileira. E ele fala, é um americano que escreveu, que descobriu que existiu uns espiões americanos que vieram para o Brasil para destruir a música popular brasileira. Uhum. Aí, depois que eu descobri isso, eu fiz uma ETEC de artes, eu fiz canto, e cheguei pro meu professor de história e falei assim: olha isso. Ele falou que caiu da cadeira de tanto rir. Porque o negócio é tão bem feito que você acredita. E o Uhum. pior de tudo, que assim, no documentário, são músicos, são Dá artistas, uma credibilidade, dá uma né? puta credibilidade. Você tem o Simoninha falando assim, falando as coisas. Uhum. Você tem um cara de uma banda de metal famosa falando as coisas. Você tem caras da época dos anos 90 de bandas, tipo Menudos, falando de Uhum. coisas, jornalistas falando. E você fala, mano, impossível. Só que aí, uma das coisas que eu quero falar pra vocês pra poder dar uma aliviada nesse papo, é que nesse caso, ele fala assim: olha, gente, o Washington do El Chan é um desses agentes infiltrados. Ele veio de Washington, DC. Ele nasceu lá em Sim. Washington, DC. Depois ele nasceu lá e foi para um país da Latina, eu esqueci agora o país que ele veio da América Central. E depois ele veio para o Brasil. Então ele trouxe o axé, e eles falam que a sigla axé é uma sigla americana. E aí ele trouxe isso para poder destruir a música popular brasileira. E assim o Brasil não ser um país top, pica das galáxias. E aí eu fico, mano, não. E aí você vê os caras do próprio El Chan, do Timbalada, falando, é isso mesmo, ele veio. O Washington veio de lá. Eu fico, mano, não pode ser. É uma E É, criatividade imensa. cara, e o cara no livro, e um negócio super tenso. sim. Depois eu mando pra vocês darem risada também. Não, se você for pensar, dentro da categoria de história, dos livros que são vendidos nas livrarias, a Uhum. maior parte não é de historiadores, né? Nossa, Então, senhora. e aí são sempre esses É a temas, né? A breve verdadeira história, É, verdadeira história, né? Tudo história, que você que né? quiseram te esconder sobre Exato, que nunca te determinado é. contaram. A história episódio. não contada da história do Brasil. Isso é tudo nesse sentido. E aí o nosso trabalho é sempre de questionar, né? Acho que o Uhum. historiador, ele é o questionador por excelência. Então, todos os discursos, todas as análises, elas são passíveis de questionamento, porque, não, por que que foi desse jeito? Uhum. E acho que só fazendo uma defesa aqui do nosso
trabalho, né? Uhum. É difícil pra caramba fazer uma tese de Sim. doutorado ou um mestrado. Assim, são anos de pesquisa Uhum. para a gente conseguir escrever aquele texto, né? Para quem vai olhar depois, pode parecer que foi super rápido, mas eu lembro, eu pesquiso história da imigração sírio-libanesa desde 2010. Caramba. Então, já faz tempo, já denunciei a idade também, né? Mas assim, eu acho que o legal de fazer pesquisa é justamente isso. Você vai no arquivo, você acha um documento, você pega às vezes uma informação pequenininha ali, depois de, sei lá, 3 anos você acha outro documento que você fala, ah, agora eu entendi aquele documento. Então é um Exatamente. processo de composição Uhum. das informações, de você conseguir fazer as relações, que é super complexo. Então Sim. demora muito tempo também para a gente conseguir desenvolver as pesquisas, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo doutorado, eu ficava pensando, nossa, os caras constroem um prédio mais rápido do que eu consigo fazer a pesquisa e escrever a tese, né? E aí, fazendo mais uma propaganda aqui das nossas ações e atividades, né, nós fazemos parte de um grupo de estudo lá da Unifesp, que é o CAP, né, cuja sigla é CAPPH, Cidade, Arquitetura e Preservação em Perspectiva Histórica, com o professor Fernando Atic, que foi o nosso professor, né, nosso orientador também, hoje ele é o meu supervisor no pós-doc. E o interessante também, porque assim, o trabalho do historiador é um trabalho muito solitário. Uhum. Então, você pertencer a grupos de estudo também vai te proporcionar ali uma ajuda muito grande nesse sentido de troca de informações. Ver como as nossas pesquisas estão relacionadas também, Exato. né? Ou até de terapia em grupo, né? Que um auxilia o outro ali na hora do aperto. Então, a gente tem um Instagram também, já deixando o recado aí, é CAP Unifesp, pode Uhum. procurar lá nas redes sociais, que a gente também faz, né, lançamento de livros, de artigos, os materiais que a gente vem produzindo aí também, que é bem, bem bacana. Não, e eu deixo agora também mais um assunto polêmico. Gosto de polêmicas aqui. Se vocês pudessem escolher uma ideia errada sobre história para acabar agora, qual seria? Difícil? Eu acho assim, as pessoas acharem que a gente é uma enciclopédia. Então, quando as pessoas vêm falar comigo, elas falam: Ah, mas você sabe que ano que. Ou assim, uma história super pequenininha, assim. Eu falo, gente, não, a gente não sabe tudo. Ok. A gente Uhum. vai fazendo nossas pesquisas, né? Mas a gente não dá conta da história É, global, né? são muitos anos de história, né? E acho que assim, pensar que o que eu acho mais complicado as pessoas querem saber como foi, né? Então, Hum, como aconteceu isso? Eu vou dizer, eu não consigo hum, dizer que foi exatamente assim. Eu consigo apresentar para você uma série de visões diferentes e pontos de vista diferentes e você vai concluir o que você quiser, né? exato. Então, eu não vou dizer, ah, tal episódio foi bom ou foi ruim, né? Uhum. E um pouco também o que para mim me incomoda são essas tentativas de deixar a história legal. Que, na minha Hum, opinião, a história não é legal, uhum. é um É a processo de história. disputa, É a né? história. Aí vão fazer livros falando, ah, porque o Dom Pedro era Uhum. guloso. Tipo, o que importa Ah, pra que gente legal. se ele comia muito ou não, Sim. né? Ou etc. Então, tipo assim, o que importa são os processos políticos, as Exato. questões que estão ali envolvidas. Então, acho que isso é um pouco dos meus incômodos. Uma coisa que me incomoda sempre tratando aqui dentro da historiografia urbana, que é a nossa área de maior interesse, né? É essa centralização da história de São Paulo, como se só aqui onde nós estamos é que a história foi ocorrendo, Hum, né? Então, uma cidade do tamanho como a de São Paulo, você focar tão somente aqui nesse local, né, nessa territorialidade onde nós estamos, eu acho que a gente perde muito hum, em conteúdo e em conhecimento. Então, por outro lado, né, existem outras iniciativas, como o próprio coletivo da Renata, né, o Passeando pelas Ruas, que vai promover então essas caminhadas por regiões mais periféricas da cidade, como a região de onde nós viemos, uhum, para que a gente possa perceber e incutir nas pessoas que ali também existe uma história hum. muito pulsante, muito forte, que precisa e que merece ser contada, porque essa história também
dessas pessoas anônimas que ajudaram a construir toda essa história de São Paulo. Uhum. Eu acho isso muito louco, né? Eu gosto de conversar com outras pessoas, mas meu cérebro fica dividido, assim. Eu quero falar responder os dois. Mas sobre o que a Renata falou, é isso, gente. Abrace um professor de história, abrace um historiador. Já perguntou como um historiador hoje está, porque as pessoas acham que é uma enciclopédia. Você é inteligente, você sabe das coisas. O que que aconteceu tal ano? Gente, o professor não é enciclopédia, tá? O professor não sabe de tudo, ele tem um nicho dele, ele tem a sua pesquisa, então ele vai saber do que ele pesquisou, do nicho dele. E sobre o que o Jorge falou, é muito isso, assim, as pessoas esquecem que no seu bairro também tem uma história, que no seu bairro também tem um parque importante, não tem só um outro parque elitizado, bonito, privatizado, e que as pessoas precisam saber a sua história e ter honra na sua história, ter um prazer de Por que que contar. seu bairro é desse jeito e não de outro, né? Exato. E acho que entender, né, que a história não é necessariamente só, né, grandes fatos, grandes Exato. homens, mas perceber como todos nós Uhum. compomos Uhum. a história, né? Perceber que é um processo de construção identitária Sim. também. A gente achar nossos documentos, a gente entender, né, os trajetos que a gente faz, os Sim. nossos bairros. Seja em coisas grandes, seja em coisas pequenas, em coisas populares. A Casa da Mulher Abandonada, a Mulher da Casa Abandonada é uma história. Bairros, o pessoal fala, Paulista, Paulista. Tudo bem, o Paulista tem a sua história, mas existem outros bairros, o próprio Itororó, que você comentou, Uhum. ali o Saracura. Quando eu descobri a história do Saracura também, eu falei, meu Deus, vão construir um metrô e vão acabar com tudo aquilo, por quê? Uhum. Não. Então, são vários pontos que a gente precisa saber e passar para frente para que essas histórias não sejam esquecidas. Tá? Então vamos sim marcar uma parte 2, uma parte B, que venha só a Renata, que venha só o Diógenes, que falta falar que o Diógenes também toca no coletivo. Do ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Exatamente. Carnaval E tá aí. Carnaval tá aí, logo logo teremos Mais uma apresentação. propaganda, né? Carnaval tá aí, então ele se toca em vários lugares. Então passa pra gente que a gente também divulga lá, olha, vai ter show em tal lugar, tal dia, tal hora. Então vamos lá assistir, vamos falar do coletivo dela. Antes da gente fechar, já agradecendo a presença de vocês, eu quero fazer um pequeno rápido assim de minuto, um bate-bola que eu gosto muito, pessoas inteligentes no bate-bola é melhor ainda. Tá bom? Vamos lá rápido. Então vocês indicam pra gente as coisas legais que vocês gostam. Primeiro, música, que é a minha linguagem. Indica uma música legal. Ai, eu gosto muito de Bad Bunny. Ele vai fazer show aqui. Então, Ótimo, reggaeton, que agora é um estilo musical que tá chegando tá? aqui no Brasil, né? Exato. Não, tá voltando. Exato, tá voltando, mas assim, de forma geral na América Latina, tava ali bastante, né? Quietinho. Não, na América Latina indo, E- mas o Brasil ainda tem um pouco é, de problema com músicas em espanhol. exato, exato. Você? Bom, vou aproveitar esse clima de carnaval e vou Uhum. citar dois artistas que eu gosto bastante, que também fazem parte muito da minha formação, que são Belchior e Tom Zé, Uhum. e que eu toco nos seus respectivos blocos, né, nos Uhum. blocos que os homenageiam. E dizer que os dois também têm várias músicas que contam um pouco da história e da vivência deles em São Paulo. Então, quem não conhece, vale a pena procurar. Exato. Augusta, graças a Deus. Bom, um livro bacana. Nossa, o livro. O da Renata, sobre sobre Ótimo, imigração sírio-libanesa também, ótimo. né, o que vale muito a pena para Uhum. entender um pouco mais desses processos aí. E na parte B vocês tragam seus livros pra gente mostrar também. Pode E deixar. você, um livro bacana. O Diógenes é. O livro do Sacanagem. Diógenes, O né? livro do Diógenes, claro. O livro do Diógenes é um livro assim que todo mundo vai gostar de ler, mas eu queria aproveitar e falar um dos que para mim foram um dos principais como durante minha formação, né, de história, que é o do Thompson, que é um historiador britânico, que é a formação da classe operária, que na minha opinião, naquele livro, ele mostra como a Revolução Industrial acabou com a nossa possibilidade ali de florescer enquanto ser humano, né? Uhum, Porque ele diz que até a Revolução Industrial a gente tinha controle do nosso tempo. uhum, Então a gente conseguia fazer as atividades que a gente precisava para sobreviver, mas conseguia. Ele mostra, né, que as pessoas produziam poesia, música, e depois, quando você tem o advento da Revolução Industrial, aí você precisa só trabalhar. Você divide o que é o trabalho artístico e o que é o trabalho ali industrial, uhum. né? Então acho que é muito bom, assim, mostra
um Ótimo. processo triste. É ótima a sua indicação, acho que as pessoas precisam ver sobre isso. Agora sim, falamos sobre música, falamos sobre livro, e agora eu quero saber o seguinte, assim, uma referência legal para vocês, alguém que vocês se inspiram, seja um artista, um personagem, um historiador, um colega de trabalho, assim, alguém que vocês falam, "Ó, essa pessoa é foda." Bom, trazendo aqui para o campo profissional, né, dentro das nossas atuações e tudo mais, eu, como Hum, um bom aluno puxa-saco, talvez, mas eu queria muito salientar a importância na minha vida profissional dos professores que passaram pela minha trajetória, né, principalmente aí os meus orientadores, né, legal. o Fernando Atique, a Ivone Salgado e o Amilcar Torrão Filho, foram pessoas que conseguiram despertar em mim cada vez mais o interesse para descobrir, né, os segredos aí dessa cidade maluca onde a gente vive e, e que acreditaram também bastante no meu potencial, assim como os Uhum, meus colegas de grupo, meus colegas de faculdade, de coletivo, uhum, toda essa comunidade aí que foi se formando dessa nova geração de historiadores da qual nós fazemos parte. E que para mim é um presente, assim, eu me uhum. sinto muito privilegiado por poder conviver com pessoas tão especiais e que me ensinam muito todos os dias. Olha que ótimo, O bacana. Ju dá umas respostas muito É. boas, é difícil ficar depois, né? Só que o problema é assim, que ele é muito sério. Só que quem conhece ele de verdade, você vê que ele é um humorista, ele é músico, ele faz vários. Não, Muito o Diógenes ele tem que investir na carreira política, também. porque ele conhece todo mundo. Não dá para passear com ele em nenhum lugar sem ele cumprimentar Pior que é, várias pior que é. pessoas. Concordo, Gil, mas a minha indicação, assim, a minha referência vou indicar e fazer referência a uma mulher que acho que tem uma trajetória muito significativa e que traz um pouco daquilo que eu acho que é importante, né? Você ter tanto uma atuação política quanto uma produção acadêmica ali que coadunam, né? Que é a Angela Davis. Uhum. Então, também quem tiver a oportunidade de ler o livro Mulheres, Raça e Classe, né? Ela vai trazer essa ideia de interseccionalidade, né? Para a gente entender essas categorias todas. E ela tem uma atuação política também, assim, muito relevante. Olha, que foda. Então, assim, a última pergunta, já que esse podcast é um podcast sobre arte, juventude, cultura, eu pergunto pra vocês, o que é arte pra vocês? A cara dele, rapaz, você me Bom, pegou. a arte é um estado que nos eleva a uma condição de acreditar e pensar que a vida vale a pena, né? Que sem arte a vida não existe. Ó, caraca. E ela fica, como é Difícil, que eu vou falar difícil. agora? Mas eu acredito que a arte ela é muito plural, né? E que ela tem que fazer sentido pra gente, né? Não precisa ser uma coisa que seja validada pelos outros, mas que ela tem que fazer sentido pra gente. E eu acho que é a única oportunidade da gente sair dessa rotina e da vida que a gente tem, que é muito pragmática, Uhum, né? A gente faz tudo pensando pra quê, como, né? Qual que é a função, tudo tem que ter um sentido ali. E eu acho que a arte é a única oportunidade que a gente tem de sair um pouco disso e entrar mais no campo da fruição, do sentimento, e não só dessa vida racional, uhum. racionalizada. É isso. Arte é história, é cultura, é juventude. Antes de mais nada, também quero mandar um salve pro pessoal do Barracão que está assistindo a gente aí. Eu espero que vocês estejam assistindo. Que o Jorge também, além de ser multifacetado, ele é o meu Ogan. Então é uma honra ter vocês dois aqui. Muito obrigado por terem vindo. Queria agradecer também, assim, de coração, pela aula que vocês deram pra gente aqui hoje. Vocês mostraram que estudar história é, no fim das contas, entender quem somos, de onde viemos e por que nossas cidades e memórias importam tanto. E para você que chegou até aqui, curta, compartilha, comente aí, deixe alguma pergunta nos comentários sobre história, mas lembre-se que eles não são enciclopédia, que o Google também está aí, mas assim, procurem saber quem foi que postou aquilo, onde que postou, se foi uma pessoa séria, uma pessoa de verdade. Uhum. Pesquisem, estudem. História é arte, é cultura, é juventude.
E estamos fazendo história, então agradeço demais a você que chegou até aqui, a você que estão aqui. Muito obrigado, Pedro, aí nos botões. Valeu, tamo junto. Gente, esse é o Pod Jovem. Valeu. Muito obrigada pelo convite. Valeu.